Imagine uma cidade de muros imponentes, erguida às margens do lendário rio Eufrates. Uma cidade onde vive um rei que é 2/3 divino e 1/3 humano. Seu nome? Gilgamesh. Um nome que ecoa através das eras de uma das mais antigas histórias conhecidas pela humanidade. Mas por que essa história, escrita em tabuletas de argila há mais de 4.000 anos, ainda nos fascina? Porque nela encontramos os primeiros traços de um verdadeiro herói. Uma narrativa marcada por desafios, superação e transformação. Jornada tão poderosa que inspirou mitos ao redor do mundo. De Hércules a Odisseu, de Rei Arthur a Alexandre, o Grande. Todos são herdeiros do caminho trilhado por Gilgamesh. Hoje, vamos mergulhar nessa epopeia ancestral, explorar a jornada desse rei sumeriano e revelar suas conexões com outras mitologias. E no fim, você verá que a história de Gilgamesh é, de certa forma, a nossa própria história. Se você gosta de mitologia e quer entender como essas histórias moldaram nossa cultura, fique até o final. Agora, prepare-se para a aventura. Gilgamesh era um rei poderoso, mas também impiedoso. Ele governava Uruk com mãos de ferro, abusando de seu povo e tratando a todos como meros súditos a seu dispor. Os cidadãos, desesperados, clamaram aos deuses por ajuda. Foi então que os deuses criaram Enkidu, uma criatura selvagem, um homem feito da terra, criado para ser o equilíbrio do rei. Enkidu vivia entre os animais, livre e puro, até que uma sacerdotisa o civilizou, ensinando-o os costumes humanos. Agora, ele estava pronto para confrontar Gilgamesh. Quando os dois se encontraram, uma batalha titânica se iniciou. Os golpes ecoavam pelas ruas de Uruk e os cidadãos assistiam apreensivos. Mas ao fim, nenhum deles saiu vencedor. Exaustos e admirados pela força um do outro, Gilgamesh e Enkidu selaram uma amizade inquebrantável. Tornaram-se irmãos de alma, prontos para desafiar o mundo juntos. Determinados a provar seu valor, decidiram partir em uma jornada perigosa para derrotar Umbaba, o temido guardião da Floresta dos Cedros. Atravessaram vastas terras, enfrentaram perigos e, ao chegarem à Floresta Sagrada, depararam-se com a terrível criatura. Com astúcia e coragem, armaram um plano e, unindo suas forças, conseguiram derrotá-lo. Mas os deuses não aprovaram tal façanha. O equilíbrio do mundo havia sido rompido e, como punição, decretaram a morte de Enkidu. Gilgamesh ficou devastado. Pela primeira vez, sentiu o peso da morte. Seu melhor amigo, aquele que o ensinou o valor da amizade e do respeito, havia partido. A dor e o medo da própria mortalidade o consumiram. Assim, ele iniciou uma segunda jornada, uma busca desesperada pela imortalidade. Vagou por terras distantes, enfrentou feras indomáveis, cruzou oceanos revoltos e, por fim, encontrou Utnapishtim, o único homem a sobreviver ao grande dilúvio e alcançar a vida eterna. Gilgamesh, de joelhos, implorou para desvendar o segredo dos imortais, mas recebeu uma verdade cortante. Os deuses não concedem a eternidade aos mortais. O choque foi avassalador. Durante toda a sua jornada, ele desafiara a morte, mas agora compreendia que ela era inescapável. Com o coração pesado, mas a mente desperta, retornou a Uruk. Mas não voltou como o rei que partira. Voltou como um homem que entendera o destino. Compreendeu que a verdadeira imortalidade não era conquistar o tempo, mas deixar um legado que ecoasse por gerações. De pé sobre os imensos muros de sua cidade, contemplou o horizonte e finalmente aceitou seu papel. Não como um deus, mas como um rei digno de ser lembrado para sempre. Mas Gilgamesh não está sozinho nessa jornada. Hércules, ao enfrentar seus 12 trabalhos, buscava não apenas redenção, mas também a prova de sua força e valor. Odisseu, navegando por mares desconhecidos, encarava monstros e provações que moldavam sua alma. Rei Arthur, em sua busca pelo Santo Graal, encarava dilemas que iam além da batalha.
desafiando sua honra e convicções. Essas narrativas seguem um padrão fascinante, identificado por Joseph Campbell como a jornada do herói. Tudo começa com um chamado para a aventura, seguido por desafios que testam o protagonista ao limite. Muitas vezes há uma perda dolorosa, um momento de queda ou escuridão profunda. Mas então, o herói ressurge, transformado, trazendo consigo um novo entendimento sobre si mesmo e o mundo. Esse modelo narrativo, que começou com Gilgamesh há milênios, ecoa até hoje, nos mitos e nas histórias que mais nos cativam, pois no fundo, todos buscamos sentido, crescimento e uma maneira de deixar nossa marca no mundo. Mas por que isso importa? Porque todos nós somos heróis de nossas próprias jornadas. Desde o instante em que respiramos pela primeira vez, entramos em uma narrativa cheia de desafios, provações e transformações. Somos lançados em um mundo imprevisível, onde cada escolha que fazemos e cada obstáculo que enfrentamos nos molda de formas que nem sempre compreendemos no momento. E assim como Gilgamesh, vivemos em busca de respostas, de um propósito maior, de um significado que transcenda nossa existência passageira. O mito de Gilgamesh carrega uma verdade essencial. Não é a imortalidade que importa, mas sim a jornada. É na travessia que encontramos o que realmente tem valor. Os laços que cultivamos, as lições que absorvemos e as marcas que deixamos no mundo e nas pessoas ao nosso redor. A morte pode ser inevitável, mas o que fazemos enquanto estamos aqui é o que define quem realmente somos. Se você já enfrentou provações, se já caiu e se reergueu, se aprendeu algo com suas dores e fracassos, saiba que está seguindo o mesmo caminho que os grandes heróis de todos os tempos. Você também está trilhando sua própria jornada do herói, e sua história ainda tem muitos capítulos a serem escritos. A epopeia de Gilgamesh nos lembra que a maior aventura é a busca por significado, e essa busca nunca termina. Desde os tempos mais remotos, atravessamos eras, cruzamos desertos e mares, escalamos montanhas e enfrentamos tempestades, tudo em nome de algo maior. É por isso que essas histórias não morrem. Elas são os ecos de nossas próprias jornadas, os reflexos de nossas almas inquietas, ansiosas por propósito e redenção. Se você chegou até aqui, significa que já está trilhando esse caminho. Mas todo herói precisa de um novo desafio. E agora, eu lanço um para você. Se essa história mexeu com você, imagine quantas pessoas também gostariam de conhecê-la. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama história, mistérios e mitologia. Imagine só. Cada um de nós tem uma jornada. Heróis mitológicos enfrentaram desafios épicos. Mas e você? Qual herói mitológico mais te inspira? Me conta nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Você já imaginou um mundo onde gigantes andavam entre nós? Onde seres de proporções colossais moldavam montanhas e criavam impérios? Parece ficção, mas esses relatos estão espalhados pelas páginas empoeiradas da história, desafiando nossa compreensão. Seja bem-vindo ao Sem Horizontes. E hoje vamos desvendar as lendas de gigantes. Seres de estatura incomparável que, segundo antigas narrativas, caminharam sobre a Terra em tempos remotos. Prepare-se para explorar histórias que atravessaram culturas e séculos, alimentando a imaginação humana e transformando a maneira como vemos o mundo ao nosso redor. Capítulo 1. Os Guardiões das Pirâmides. Os gigantes do Antigo Egito. Em meio às areias douradas do Antigo Egito, onde as pirâmides erguiam-se como sentinelas imortais diante do horizonte, surgem histórias de seres colossais que caminhavam ao lado dos faraós. Os egípcios chamavam esses seres de seguidores de Horus e acreditavam que eram gigantes, enviados pelos próprios deuses para proteger as grandiosas pirâmides e as linhagens dos faraós. Esses gigantes não eram apenas protetores, mas também construtores, e acredita-se que foram eles
os responsáveis por erigir as imponentes pirâmides de Gizé. Esses seres com alturas que superavam a imaginação humana eram vistos como intermediários entre o divino e o mortal. Revestidos de força sobrenatural e uma sabedoria ancestral, os seguidores de Horus não eram apenas figuras de proteção, mas símbolos da ligação entre o céu e a terra. Na mente dos egípcios, eles eram deuses encarnados, vindo do além para garantir a continuidade da ordem cósmica e proteger o Egito do caos externo. Porém, apesar de sua presença nas lendas, as evidências arqueológicas não confirmam a existência desses gigantes. Acredita-se que as histórias sobre eles possam ter sido inspiradas pela grandiosidade das próprias construções e pela ideia de que seres extraordinários precisariam ser responsáveis por tais maravilhas. Uma hipótese sugere que os seguidores de Horus eram, na verdade, os próprios trabalhadores que construíam as pirâmides, homens comuns, mas elevados à condição de lendas através da magnitude de suas realizações e do poder cultural das estruturas que criaram. A própria natureza das pirâmides, tão grandiosas e misteriosas, alimentava essas lendas de seres incomuns. Capítulo 2. A Batalha dos Titãs. Gigantes na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a visão sobre os gigantes tomava outra forma. Eles eram seres imensos e poderosos, muitas vezes retratados como monstros em batalhas épicas contra os deuses do Olimpo. Estas criaturas, filhos de Gaia, a deusa primordial da Terra, não surgiam como meros seres mitológicos, mas como o próprio caos encarnado, ameaçando a ordem estabelecida pelos deuses. A gigantomaquia, uma das lendas mais célebres da mitologia grega, narra a grande batalha entre os gigantes e os deuses do Olimpo. Gaia, em um impulso de revolta contra a supremacia dos deuses, gerou uma raça de gigantes imensos, com forças que rivalizavam com as dos próprios deuses. A batalha, que estremeceu o céu e a terra, é retratada como uma luta cósmica onde os gigantes tentam derrubar os deuses, criando um cataclismo que abalaria os próprios fundamentos do mundo. Porém, como todas as grandes batalhas, a ordem triunfou sobre o caos. Os deuses, liderados por Zeus, prevaleceram, e os gigantes foram derrotados e aprisionados, subjugados pelo poder divino. No entanto, esse conflito não serviu apenas para reafirmar a autoridade dos deuses gregos, mas também para explicar fenômenos naturais como terremotos, tempestades e erupções vulcânicas. Para os gregos antigos, a fúria dos gigantes poderia ser sentida nos abalos da terra e nas labaredas que saíam do coração de vulcões, uma metáfora para o eterno confronto entre a ordem e o caos. Capítulo 3. Mestres da Terra e do Caos. Gigantes nas culturas celtas e nórdicas. Nos longínquos campos verdes e colinas enevoadas da cultura celta, os gigantes não eram monstros aterrorizantes, mas seres sábios e poderosos que moldaram a própria face da terra. Para os celtas, esses gigantes eram os mestres da criação, responsáveis por esculpir montanhas, rios e vales com suas mãos titânicas. Eles representavam uma força primordial, que não só formava a terra, mas também era guardiã do equilíbrio natural. Na mitologia irlandesa, encontramos o mito de Fionn mac Cumhaill, também conhecido como Finn mac Cool, um herói cujas aventuras estão imortalizadas na Calçada dos Gigantes, uma formação rochosa impressionante na costa da Irlanda do Norte. A lenda diz que Finn mac Cool, o gigante herói, criou essa estrutura monumental ao lançar pedras no mar durante uma disputa com um gigante da Escócia. Embora a ciência nos mostre que a calçada é resultado de erupções vulcânicas e do resfriamento de lava, as histórias celtas continuam a dar vida a essas maravilhas naturais,
transformando-as em símbolos de força e poder ancestral. Além disso, os gigantes celta representam uma conexão profunda com o mundo natural, algo que também é evidente na mitologia nórdica. Conhecidos como Jotnar ou Jotuns, esses seres eram tanto aliados quanto inimigos dos deuses Aesir, como Odin e Thor. Os Jotnar personificavam forças primordiais da natureza, como o gelo e o fogo, e sua constante luta com os deuses simbolizava o caos cósmico que permeia todas as coisas. O apocalipse nórdico, o Ragnarok, é uma história de destruição e renascimento, onde os Jotnar têm um papel central. Nesse cataclismo final, esses gigantes colossais se levantam contra os deuses, trazendo o fim do mundo como os nórdicos o conheciam, mas também criando espaço para um novo ciclo de vida. O Ragnarok representa a ideia de que a destruição não é um fim, mas uma transformação, um retorno à origem que prepara a Terra para um novo começo. Se você está gostando do vídeo, aproveite para se inscrever aqui no Sem Horizontes. Deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e venha com a gente explorar ainda mais o que está escondido além dos horizontes. Capítulo 4 – Mistérios Gigantes. A origem dos relatos e suas possíveis explicações. Mas por que esses relatos de gigantes são tão comuns em diferentes culturas e épocas? Uma possível explicação é que eles sejam uma forma de explicar fenômenos naturais que, na época, eram incompreensíveis. Por exemplo, os gigantes poderiam ser uma forma de explicar a existência de montanhas, rios e vales que pareciam ter sido criados por seres de proporções gigantescas. Outra hipótese interessante está ligada à descoberta de ossos fossilizados de grandes animais, como mamutes e dinossauros, que poderiam ter sido erroneamente interpretados como restos de gigantes humanos. Além disso, a ciência moderna oferece pistas intrigantes. A descoberta de fósseis de megafauna, extinta em tempos antigos, como mamutes e mastodontes, frequentemente confundia as civilizações que não tinham compreensão científica de fósseis. Por exemplo, fósseis de elefantes pré-históricos, encontrados na ilha de Creta, podem ter dado origem às lendas dos ciclopes na mitologia grega, devido à grande cavidade nasal no crânio, interpretada como um único olho. Outro ponto a se considerar são as condições genéticas que podem ter inspirado essas narrativas. O gigantismo, causado por distúrbios na produção do hormônio do crescimento, resulta em estaturas muito acima da média. Indivíduos que sofriam dessa condição, em tempos antigos, poderiam ser vistos como extraordinários ou até divinos, gerando histórias que se expandiam com o tempo. Além disso, eventos geológicos e climáticos extremos também poderiam contribuir para essas crenças. Grandes formações rochosas ou mudanças drásticas no terreno poderiam ser interpretadas como resultado das ações de seres gigantescos. Culturalmente, essas narrativas podem ter servido como alegorias para explorar temas como poder, criação e destruição. Em muitas sociedades, os gigantes eram vistos como personificações das forças da natureza, representando tanto o caos quanto a ordem. Essas histórias refletiam os esforços humanos para entender seu lugar no mundo, projetando seus medos e aspirações em figuras colossais que transcendiam os limites da existência comum. Capítulo 5 – Gigantes na fé e na cultura pop. De heróis bíblicos a ícones da mídia. Os relatos de gigantes também marcaram presença em tradições religiosas e culturais ao longo da história. Na Bíblia, encontramos os Néfilins, descritos como heróis dos tempos antigos, homens de fama. Esses seres, mencionados no Gênesis, têm sido objeto de especulação por séculos. Alguns estudiosos interpretam os Nefilins
como resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, enquanto outros sugerem que essas passagens são metáforas ou relatos simbólicos. No entanto, textos como o livro de Enoque, um texto apócrifo, oferecem descrições mais detalhadas sobre esses gigantes, incluindo seus supostos feitos e eventual destruição por um dilúvio divino. Os gigantes também têm deixado sua marca na cultura popular. Obras literárias como As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e contos folclóricos como João e o Pé de Feijão mantêm essas figuras vivas no imaginário coletivo. No cinema, produções como Jack, o Caçador de Gigantes, e O Bom Gigante Amigo de Steven Spielberg reinterpretam essas histórias, dando vida a essa fascinação por seres colossais. Na cultura pop, eles aparecem em jogos como Shadow of the Colossus, que explora batalhas épicas contra criaturas gigantes, e em animes como Ataque dos Titãs, que reimagina os gigantes como uma ameaça aterrorizante à humanidade. Essas adaptações mostram como os gigantes continuam a fascinar, encontrando novos significados e interpretações na era moderna. Apesar da falta de evidências concretas, os relatos de gigantes permanecem como um testemunho do poder da imaginação humana e do desejo de explicar o inexplicável. Eles continuam a inspirar curiosidade, obras de arte e debates, mostrando que, mesmo em um mundo de avanços científicos, ainda há espaço para mistérios e maravilhas. E, quem sabe, talvez um dia, em meio às páginas empoeiradas da história, possamos encontrar evidências concretas que comprovem a existência desses gigantes. Até lá, eles continuarão a ser uma parte fascinante de nossa história e cultura. Um lembrete de que, por mais que avancemos em nosso conhecimento e compreensão do mundo, ainda há muito que não sabemos. E assim, continuamos nossa viagem pela história, explorando os mistérios e enigmas que ela nos apresenta. E quem sabe, talvez em nossa próxima parada, possamos encontrar mais relatos fascinantes sobre esses seres gigantescos que, segundo as histórias, caminhavam sobre a Terra em tempos remotos. Até lá, continuaremos a nos maravilhar com as histórias de gigantes, esses seres de estatura colossal que têm alimentado nossa imaginação por séculos. Há milhares de anos, uma civilização enigmática teria caminhado entre nós. Eles eram deuses ou apenas seres muito mais avançados? E o mais inquietante, se eles estavam aqui, onde estão agora? Imagine por um instante que tudo que você aprendeu sobre a história da humanidade não passa de uma cortina de fumaça, e que por trás dela existe algo muito maior, algo que desafia a lógica, a ciência e as crenças mais profundas da nossa civilização. Os antigos sumérios deixaram pistas enigmáticas sobre esses seres, conhecidos como os Anunnaki. Mas a grande pergunta é: para onde eles foram? Será que um dia voltarão? E se voltarem, o que isso significa para nós? No vídeo de hoje, vamos explorar as origens dos Anunnaki, sua influência na humanidade e as misteriosas teorias sobre seu desaparecimento. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você vê o passado e até o futuro. Capítulo 1. Anunnaki, os seres que desceram do céu e moldaram a Terra. Nossa jornada começa na Suméria, a civilização que floresceu há mais de 5.000 anos, considerada o berço da sociedade moderna. Os sumérios não apenas desenvolveram a escrita cuneiforme e cidades avançadas, mas também registraram em tabuletas a existência de seres que vieram dos céus, os Anunnaki. A palavra Anunnaki significa literalmente aqueles que do céu para a terra vieram. Mas quem eram eles? Para alguns estudiosos, como Zecharia Sitchin, os textos sumérios seriam evidências de uma visita extraterrestre. Para outros, os Anunnaki eram governantes divinizados, cujos feitos foram imortalizados de forma mitológica.
O impressionante conhecimento dos sumérios sobre astronomia e engenharia levanta um mistério intrigante. Como uma civilização tão antiga adquiriu tanto conhecimento em tão pouco tempo? Seriam os Anunnaki responsáveis por essa revolução? Capítulo 2. Deuses Sumérios e a criação da humanidade. O papel dos Anunnaki na origem do homem. Para entender os Anunnaki, precisamos olhar para a mitologia suméria, onde eles não eram apenas governantes, mas também responsáveis pela criação da humanidade. Segundo textos como o Enuma Elish, os deuses desceram dos céus e misturaram sua essência com formas primitivas da Terra, criando o Homo sapiens. Mas o que isso realmente significa? Seria apenas uma metáfora para o avanço humano ou um relato literal de manipulação genética feita por seres de outro mundo? A ideia de que nossa origem possa estar ligada a seres superiores como os Anunnaki desafia as explicações tradicionais sobre a evolução humana. Esses textos não são isolados. Em várias culturas antigas, há relatos de deuses ou seres celestiais criando e interagindo com a humanidade. Isso levanta a questão: os Anunnaki realmente alteraram a nossa biologia? Ou estamos lidando com uma história simbólica sobre o despertar do conhecimento humano? Independentemente da interpretação, a mitologia suméria sugere que os Anunnaki não foram apenas criadores, mas também professores e guias, oferecendo à humanidade o conhecimento necessário para alcançar novos patamares. Capítulo 3. Anu, Enlil, Enki e Inanna. O conflito secreto entre os deuses Anunnaki. No coração da mitologia suméria, 4 deuses se destacam como figuras-chave na criação e no destino da humanidade. Cada um desses seres possuía poderes únicos, mas também uma visão própria sobre o papel dos humanos e a ordem cósmica. Anu, o Deus Supremo, governava o céu e determinava os destinos do universo. Ele era o patriarca dos deuses e, embora distante, sua autoridade era absoluta. Enlil, seu filho, assumiu um papel de comando mais imediato na Terra. Deus do ar e da tempestade, Enlil era responsável por impor ordem e disciplina aos humanos, mas sua natureza impetuosa e exigente gerava conflitos. Ele acreditava que os humanos foram feitos para servir e trabalhar para os deuses, sem questionar. Enki, por outro lado, tinha uma relação mais próxima com os humanos. Deus da sabedoria e das águas, ele era visto como um criador benevolente. Foi Enki quem teria dado à humanidade o conhecimento essencial para prosperar, desde a agricultura até a linguagem. Sua habilidade de manipular o conhecimento e as forças naturais fez dele uma figura central na mitologia, muitas vezes contrastando com a autoridade rígida de Enlil. Finalmente, Inanna, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, desempenhou um papel multifacetado. Ela era uma guerreira feroz, mas também a protetora do amor e da harmonia. Sua história é marcada por sua busca por poder e por sua descida ao submundo, onde enfrentou desafios que a tornaram uma das figuras mais complexas e reverenciadas da mitologia suméria. As rivalidades e alianças entre esses deuses não eram apenas políticas, mas também refletem um conflito de visões sobre o futuro da humanidade. Alguns estudiosos acreditam que essas disputas podem ter sido baseadas em questões reais, como disputas de poder e recursos entre os próprios Anunnaki, o que talvez tenha levado ao abandono ou ao desaparecimento dessa civilização misteriosa. Capítulo 4. Onde estão os Anunnaki? Teorias sobre o desaparecimento dos deuses. Se os Anunnaki realmente existiram, por que desapareceram? Existem várias teorias sobre seu sumiço, cada uma mais intrigante que a outra. Uma das hipóteses sugere que o desaparecimento dos Anunnaki se deveu a um conflito interno entre eles. A rivalidade entre Enlil e Enki, por exemplo,
poderia ter levado a uma divisão entre os deuses, resultando em sua partida. Outra teoria aponta para o esgotamento dos recursos da Terra. Os Anunnaki teriam vindo para minerar ouro e outros materiais. E uma vez que esses recursos se esgotaram, eles teriam deixado a Terra. Alguns acreditam que um grande dilúvio, um evento cataclísmico presente em várias culturas, tenha destruído a civilização e selado o destino dos Anunnaki, forçando-os a se retirar. Mas será que eles realmente partiram? Há quem sugira que eles ainda observam a Terra, aguardando o momento certo para retornar. O mistério sobre o desaparecimento dos Anunnaki e sua possível conexão com as pirâmides ainda nos leva a questionar o verdadeiro papel desses seres na história humana. Capítulo 5. O retorno dos Anunnaki. O que esperar se eles voltarem? Agora, imaginemos o que aconteceria se os Anunnaki retornarem. Se esses seres de outro mundo voltassem à Terra, qual seria o impacto para a humanidade? Alguns acreditam que, ao retornarem, os Anunnaki seriam vistos novamente como deuses, retomando a adoração e a veneração dos humanos. Suas tecnologias avançadas, que poderiam ser muito superiores às nossas, poderiam causar um impacto revolucionário em nosso desenvolvimento. Outros, no entanto, temem que seu retorno não seja pacífico. Seriam eles verdadeiramente benevolentes? Ou haveria uma agenda mais sombria por trás do retorno deles? Então, a grande pergunta é: estamos preparados para o retorno dos Anunnaki? Se eles realmente voltarem, o que isso significaria para o futuro da humanidade? Somente o tempo dirá. Os Anunnaki são um dos maiores mistérios da humanidade. Seus mitos continuam a intrigar, e suas histórias permanecem vivas nos registros ancestrais. Mas será que estamos apenas interpretando símbolos, ou há algo mais profundo escondido no passado? Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que os Anunnaki existiram? O que acha que aconteceu com eles? Você já ouviu falar de Atlântida e de Lemúria? E se eu te dissesse que essas civilizações podem ter existido de verdade e que seu desaparecimento esconde um segredo muito maior do que imaginamos? Desde os tempos mais antigos, mitos e lendas falam de reinos incríveis que floresceram com conhecimentos avançados, cidades grandiosas, tecnologias inimagináveis e uma conexão misteriosa com os céus. Mas, de repente, elas desapareceram sem deixar vestígios. Como isso aconteceu? E agora vem a parte mais intrigante. Muitos acreditam que esses impérios não caíram por causas naturais, mas sim por um evento muito maior. Algo que envolve visitantes que não eram deste mundo. Sim, estamos falando de contatos extraterrestres, registros milenares e um conhecimento perdido que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história humana. Se essas civilizações realmente existiram, por que não encontramos suas ruínas? Se elas tinham um conhecimento tão avançado, o que exatamente aconteceu para que fossem varridas do mapa? Hoje, vamos mergulhar fundo no enigma de Atlântida, Lemúria e os Sumérios, explorando as evidências, as teorias mais intrigantes e os possíveis vínculos com visitantes de além das estrelas. E no final deste vídeo, eu te faço um desafio. Você será capaz de olhar para a nossa própria civilização da mesma forma depois do que vamos revelar aqui? Então, prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a história para sempre. Ao longo da história, diversas civilizações surgiram, floresceram e desapareceram. Algumas deixaram vestígios claros, como os egípcios e os maias, mas outras simplesmente sumiram, deixando para trás apenas lendas e perguntas sem resposta. Entre essas histórias, 3 nomes sempre aparecem: Atlântida, Lemúria e os Sumérios. Atlântida, descrita por Platão, era um império avançado que teria sido destruído por um grande cataclismo.
Lemúria, uma civilização misteriosa que, segundo alguns, teria existido no Oceano Pacífico ou no Índico antes de afundar no mar. Os Sumérios, o povo que criou a primeira civilização conhecida, mas que também deixou registros estranhos sobre deuses que vieram do céu. Mas aqui está o ponto mais intrigante. E se essas civilizações não tivessem simplesmente desaparecido por acaso? Muitos pesquisadores e teóricos sugerem que Atlântida e Lemúria podem ter tido tecnologias tão avançadas que pareciam magia para nós. E mais, há registros antigos que falam sobre mestres que vieram das estrelas, ensinaram a humanidade e em algum momento desapareceram. Isso significa que essas civilizações poderiam ter sido influenciadas por seres de outros mundos. Neste vídeo, vamos analisar essas histórias, comparar as evidências e conectar os pontos entre essas civilizações perdidas e os mistérios que cercam o possível contato extraterrestre na antiguidade. E fique até o final, porque eu vou compartilhar uma teoria que pode mudar completamente a forma como você enxerga a nossa própria civilização. Agora, vamos começar e desvendar o que pode estar escondido por trás desses grandes mistérios da história. Civilizações vêm e vão. O que hoje chamamos de metrópoles futuristas, um dia podem ser apenas ruínas enterradas na areia. Mas, e aquelas civilizações que parecem ter desaparecido de forma abrupta, sem explicação lógica? A humanidade acredita ser a espécie mais avançada da Terra, mas há rastros de que, no passado, povos extremamente desenvolvidos habitaram este planeta. Eles possuíam conhecimentos astronômicos precisos, construíram estruturas inexplicáveis e, de repente, sumiram da história. O que aconteceu com essas civilizações? Por que tantas culturas antigas relatam que seres celestiais desceram dos céus e as instruíram? E o mais importante, será que nosso passado está sendo ocultado por algum motivo? Prepare-se, porque vamos viajar até Atlântida, Lemúria e a Suméria para tentar conectar os pontos perdidos no tempo. Vamos começar com a mais famosa das civilizações perdidas, Atlântida. A história dessa civilização vem de Platão, o filósofo grego que descreveu uma terra magnífica, rica e avançada. Segundo ele, a Atlântida possuía uma tecnologia e um conhecimento muito além da sua época. Mas um dia, como um castigo dos deuses, essa civilização foi completamente destruída por um desastre colossal. Mas há algo estranho nessa história. Platão dizia que a Atlântida ficava além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Isso colocaria a cidade onde? No meio do Oceano Atlântico. Algumas teorias sugerem que ela pode estar debaixo do gelo da Antártida ou até mesmo no Caribe. Agora, aqui entra a parte realmente intrigante. Há registros de que os Atlantes tinham uma fonte de energia inesgotável e um conhecimento que até hoje não conseguimos explicar. Muitos dizem que Atlântida não foi destruída por um desastre natural, mas sim apagada da história por algo ou alguém que não queria que esse conhecimento fosse passado adiante. A questão é, quem eram os Atlantes? E se eles não fossem totalmente humanos? Há pesquisadores que acreditam que Atlântida poderia ter sido um ponto de contato entre humanos e seres extraterrestres. Seria por isso que sua tecnologia era tão avançada. E se esses seres simplesmente decidiram ir embora ou foram forçados a desaparecer? Fica aí a questão. Agora, vamos para outra civilização envolta em mistério: Lemúria. Dizem que Lemúria era um continente gigantesco que existia no meio do Oceano Pacífico ou Índico, lar de uma civilização espiritualizada, altamente avançada e com habilidades que desafiam a lógica. Mas a história fica ainda mais estranha. Segundo lendas, os lemurianos não eram como nós. Eram altos, possuíam habilidades telepáticas e até conseguiam se comunicar com os astros. Muitas culturas do Pacífico, incluindo tribos da Polinésia, falam de ancestrais que vieram das estrelas
e ensinaram os humanos. Se pensarmos bem, isso se conecta com Atlântida. Civilizações altamente avançadas, ligadas a seres celestiais e que de repente desaparecem sem deixar rastros. O mais curioso é que até hoje exploradores encontram construções misteriosas no fundo do oceano, como as ruínas de Yonaguni, no Japão, que parecem indicar uma civilização muito antiga engolida pelo mar. E isso nos leva à questão: e se Lemúria e Atlântida não fossem apenas mitos? Agora, vamos falar da única dessas três civilizações que é historicamente comprovada: os Sumérios. Já falamos sobre eles aqui no canal. Os Sumérios viveram há mais de 6.000 anos, na região que hoje chamamos de Iraque. Foram os primeiros a criar a escrita, a construir cidades-estado e a desenvolver um sistema de leis. Mas há algo neles que deixa os historiadores intrigados. Seus textos falam de seres chamados Anunnaki, que vieram do céu e ensinaram a humanidade. E adivinhe? Os sumérios diziam que esses seres não eram apenas deuses, mas sim visitantes que chegaram de outro lugar do universo. Os registros sumérios falam que os Anunnaki criaram os seres humanos, misturando seu próprio DNA com o dos primatas da Terra. Isso significaria que nós poderíamos ser uma criação híbrida. Seriam os Anunnaki os responsáveis pelo conhecimento que sumiu com Atlântida e Lemúria? E mais, por que esse mesmo mito se repete em várias culturas antigas ao redor do mundo? Agora, pense comigo. Atlântida possuía uma tecnologia altamente avançada. Lemúria era habitada por seres telepáticos que podiam se conectar com os astros. Os sumérios falavam dos Anunnaki, seres que vieram do céu e criaram os humanos. E se todas essas civilizações tivessem tido acesso ao mesmo conhecimento, e se todas elas tivessem entrado em contato com seres de outro planeta, aqui está a grande questão. Essas civilizações desapareceram porque foram destruídas ou porque foram apagadas da história de propósito? E, mais importante, se isso aconteceu no passado, pode acontecer de novo? Muitos teóricos acreditam que a humanidade está próxima de um novo contato extraterrestre. Será que estamos prontos? Ou será que, assim como Atlântida e Lemúria, estamos fadados a desaparecer? Agora que conectamos os pontos, uma pergunta permanece. Se todas essas civilizações possuíam um conhecimento tão avançado, por que suas histórias foram apagadas? Seja a Atlântida, Lemúria ou a Suméria, todas compartilham um padrão: contato com seres superiores, avanços que desafiam o entendimento humano e um fim misterioso. O que isso significa? Talvez a humanidade já tenha recebido conhecimento de civilizações além da Terra. E talvez, por alguma razão, fomos impedidos de avançar. E se esses seres ainda estiverem por aí observando? E se, em algum momento, formos dignos de recuperar esse conhecimento perdido, os textos antigos, as ruínas submersas e os mistérios que ainda não conseguimos explicar são peças de um quebra-cabeça maior. Cabe a nós decifrá-lo. A questão que fica é: você acredita que estamos sozinhos? Ou será que nosso passado guarda um segredo que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossa própria existência? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e talvez apenas esperando para ser descoberta. Ao longo deste vídeo, exploramos civilizações perdidas, seus mistérios e as intrigantes conexões com possíveis contatos extraterrestres. Desde Atlântida e Lemúria até os Sumérios, os padrões se repetem: conhecimento avançado, divindades que vieram do céu e um desaparecimento misterioso. Agora, a pergunta que iniciamos lá no começo continua ecoando. Será que estamos sozinhos ou apenas esquecemos nossa verdadeira história? Se essas ideias despertaram sua curiosidade, imagine quantos outros segredos a humanidade pode estar deixando para trás. Se você quer mais vídeos como este, deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. E claro, quero saber sua opinião. Você acredita que essas civilizações tiveram contato com seres de outro mundo?
ou tudo isso não passa de lenda? Imagine uma história que atravessa milênios. Uma trama que começa com alianças inesperadas, passa por impérios grandiosos, revoluções, mudanças religiosas e chega aos dias de hoje, onde o perigo nuclear paira sobre o Oriente Médio. O conflito entre Israel e Irã não surgiu ontem, nem na última década. Suas raízes são tão profundas quanto a própria civilização humana. E para entender como chegamos a este ponto crítico em 2025, precisamos viajar no tempo, porque muitas vezes o presente só faz sentido quando olhamos atentamente para o passado. Prepare-se, porque essa história começa muito antes do que você imagina. Voltemos ao século VI a.C. Naquele tempo, o poderoso Império Babilônico dominava vastas terras, e entre os povos subjugados estavam os judeus, levados ao exílio após a destruição do primeiro templo de Jerusalém. Eis que surge Ciro, o Grande, rei dos persas e fundador do Império Persa Aquimênida. Ao conquistar a Babilônia em 539 a.C., Ciro faz algo surpreendente para os padrões da época. Ele decreta que os povos exilados poderiam retornar às suas terras e reconstruir seus templos. Entre eles estavam os judeus. Graças a esse ato, eles retornam a Jerusalém e reconstroem o segundo templo. Ciro é, até hoje, reverenciado na tradição judaica como um libertador, tanto que é citado na Bíblia como ungido do Senhor. Naquele momento, persas e judeus eram aliados, unidos por um pacto de respeito, liberdade religiosa e interesses comuns. Uma relação que, se contada sem contexto, pareceria quase impossível hoje. Mas o tempo não para, e o Oriente Médio é, há milênios, um palco de transformações profundas. Avancemos para o século VII da nossa era. Surge o Islã, uma nova força religiosa, política e cultural. O antigo Império Persa Sassânida cai diante dos exércitos islâmicos, e a Pérsia se converte, mas com uma particularidade. Adota séculos depois o ramo xiita do Islã, enquanto a maioria dos países árabes seguem a vertente sunita. Nesse meio tempo, o povo judeu enfrenta séculos de diáspora, perseguições, migrações e tentativas constantes de manter sua identidade e sua ligação com a terra de Israel. Por séculos, judeus viveram na Pérsia, muitas vezes em paz, outras em tensão, dependendo do governante de cada época. Mas, de forma geral, a convivência no Irã era bem mais tolerante do que em muitos países europeus da Idade Média. Durante o século XX, antes de qualquer conflito moderno, Israel e Irã eram, sim, aliados discretos, mas extremamente estratégicos. Após a criação do Estado de Israel em 1948, o Irã, governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca secular pró-Ocidente, não só reconheceu Israel, de forma não oficial, como manteve laços comerciais, militares e de inteligência com os israelenses. Por incrível que pareça, enquanto alguns países árabes se recusavam a sequer falar com Israel, o Irã exportava petróleo para o país e colaborava em questões de segurança. O inimigo comum? O pan-arabismo de líderes como Gamal Abdel Nasser, do Egito, que ameaçava tanto Israel quanto os interesses iranianos. Parece absurdo, não? Pois é, a história nem sempre segue o roteiro que imaginamos. E então, veio 1979. A Revolução Islâmica explode no Irã. O Shah cai. No lugar dele, surge a República Islâmica, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que instaura um regime teocrático xiita profundamente anti-ocidental e, por extensão, anti-Israel. A partir daqui, a narrativa muda completamente. Israel, que antes era um aliado nas sombras, passa a ser considerado, segundo o novo regime iraniano, o pequeno Satã, enquanto os Estados Unidos eram um grande Satã. O Irã se posiciona como defensor da causa palestina e inimigo declarado de Israel, não por uma questão étnica ou territorial direta. Afinal, Irã e Israel não compartilham fronteiras, mas por ideologia, geopolítica e, claro, pela busca de influência no mundo muçulmano, especialmente em oposição aos países árabes sunitas. Da década de 80 em diante, a rivalidade entre Israel e Irã se torna uma guerra indireta. O Irã começa a financiar e armar grupos como Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, ambos com o objetivo de enfraquecer Israel.
Enquanto isso, Israel responde com operações de inteligência, sabotagens, ataques cirúrgicos e, segundo muitos relatos, assassinatos seletivos de cientistas ligados ao programa nuclear iraniano. É uma guerra que raramente acontece de forma direta, mas que nunca parou de acontecer. No começo dos anos 2000, surge uma preocupação ainda maior: o programa nuclear iraniano. O Irã insiste que é para fins pacíficos. Israel, os Estados Unidos e boa parte do Ocidente não acreditam. A tensão cresce e o fantasma de um Irã nuclear paira sobre a região. Afinal, Israel, embora nunca confirme oficialmente, é amplamente reconhecido como uma potência nuclear desde os anos 70. O medo que o equilíbrio de poder no Oriente Médio mude de forma irreversível e que um simples erro de cálculo acabe em catástrofe. E aqui estamos, junho de 2025. O que era uma guerra nas sombras virou um confronto cada vez mais direto. Israel realizou ataques cirúrgicos contra instalações nucleares e militares iranianas. O Irã respondeu com mísseis, drones e ameaças abertas. Civis foram atingidos, mortes se acumulam. O mundo segura a respiração. As bolsas de valores tremem, o preço do petróleo dispara. E todos se perguntam: será que alguém vai cruzar a linha do impensável? Será que uma arma nuclear, mesmo que tática, poderia ser usada? O Oriente Médio parece mais uma vez no limite. Não só pela rivalidade entre dois países, mas pelo risco de que esse conflito se espalhe para além de suas fronteiras. Olhando para essa longa jornada, uma verdade se impõe: nem sempre inimigos foram inimigos. Nem sempre aliados foram aliados. O passado mostra que a história não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de reviravoltas e de surpresas. Mas uma lição também surge. Quando o orgulho, o medo e a intolerância comandam, os riscos se tornam existenciais. E se, assim como Ciro estendeu a mão aos judeus há mais de 2.500 anos, os líderes de hoje também encontrassem a coragem de transformar a inimizade em entendimento? Talvez, apenas talvez, o destino da humanidade tomasse um rumo diferente. A pergunta que fica é: será que ainda há tempo? Imagine um império tão poderoso que podia derrubar a Babilônia com honra. Um rei que libertava, ao invés de escravizar. Um povo que saiu das montanhas, não com ódio, mas com uma ideia: a de unir o mundo sob um mesmo céu, respeitando línguas, deuses e culturas. Soa como ficção, né? Mas isso realmente aconteceu. Muito antes da pólvora, da internet, do dólar, existiu uma civilização que dominou quase metade do mundo conhecido. Não com tanques, não com algoritmos, mas com estratégia, sabedoria e uma espada quando necessário. A história do antigo Irã, a gloriosa Pérsia, é um épico que Hollywood ainda não ousou contar por completo. Ciro, o Grande, venerado por gregos, judeus e até mencionado na Bíblia. Dario, o arquiteto de uma administração que faria inveja a qualquer CEO moderno. E Xerxes, o temido Xerxes, que enfrentou os 300 espartanos, mas também governou uma civilização que encantava pelo luxo e tolerância. Mas o que aconteceu com esse império colossal? Por que caiu? Teria sido o orgulho? Os deuses? Ou algo mais profundo? Algo que todos os impérios têm em comum, ou o destino inevitável da grandeza? Hoje, vamos explorar essa jornada. Uma história de poder, glória e queda. No começo, eles eram apenas tribos, povos pastores e guerreiros, vivendo entre montanhas áridas e desertos silenciosos no planalto iraniano. Sem riquezas, sem cidades grandiosas, apenas honra, sobrevivência e uma semente de algo maior. E então surgiu Ciro. Ciro II, o Grande, não era um conquistador comum. Ele era visionário. Diferente de outros reis, ele não queria destruir, ele queria construir. Quando derrubou o Império Medo, unificou os povos iranianos sob uma mesma bandeira. Mas o que chocou o mundo foi o que veio depois, a conquista da Babilônia. Ao entrar na cidade, ele não saqueou, não queimou templos,
libertou os escravos, inclusive os judeus, que estavam cativos há décadas. E sabe o que é mais curioso? A Bíblia o chama de ungido do Senhor, um rei pagão sendo exaltado como um instrumento divino. Louco, né? Ele estabeleceu a base de um império com um conceito revolucionário: respeitar os deuses e culturas dos conquistados. Algo quase impensável para a época. Agora pense, por que um rei com poder absoluto escolheria governar com compaixão? Teria ele entendido algo que ainda nos escapa? Se Ciro plantou a semente, foi Dario quem regou, podou e transformou a Pérsia num superimpério. Dario não era apenas um guerreiro, ele era um administrador de mente afiada. Criou uma rede de estradas que ligavam o império de ponta a ponta. Uma delas, a Estrada Real, atravessava quase 3.000 quilômetros, permitindo mensagens serem entregues em dias, algo que só os correios modernos conseguiriam copiar séculos depois. Ele dividiu o império em províncias, com governadores chamados sátrapas. E sabe o que é mais genial? Criou uma espécie de auditoria itinerante, os olhos e ouvidos do rei, que viajavam anonimamente para verificar se tudo corria bem. Dario também estabeleceu uma moeda oficial, o dárico, facilitando o comércio entre povos tão diferentes quanto egípcios, babilônios e gregos, um mercado global antes da globalização. Ele construiu Persepólis, a joia do império, e a religião zoroastrista começou a ganhar força com sua filosofia dual entre luz e trevas, um conceito que ressoaria mais tarde em religiões como o cristianismo e islamismo. Mas por trás da eficiência, o orgulho crescia. E todo império que cresce demais esquece de olhar para dentro. Xerxes herdou o império imenso e com ele a difícil missão de mantê-lo unido, mas também herdou o peso da ambição. Quando invadiu a Grécia, levou consigo a maior força militar já reunida até então, mas enfrentou resistência. Os famosos 300 espartanos em Termópilas são apenas a ponta do iceberg. A derrota em Salamina não foi apenas uma perda naval, foi um baque psicológico. A Pérsia ainda era grande, rica, poderosa, mas já não era invencível. Enquanto Xerxes construía palácios de mármore, as províncias começavam a se inquietar. A máquina persa, antes tão bem azeitada, começava a emperrar. E aqui surge uma pergunta que ressoa até hoje. O que é mais difícil? Conquistar um império ou mantê-lo? Séculos se passaram. Os reis se tornaram cada vez mais distantes do povo. As disputas internas corroíam as bases. E então, como uma tempestade, surgiu Alexandre o Grande. O jovem rei da Macedônia, apaixonado pela cultura persa, mas determinado a dominá-la. Em Issus, Galgamela, os exércitos persas ruíram. Dario III fugiu. Alexandre entrou em Persepólis e, bêbado ou simbólico, queimou o palácio, como se dissesse: o mundo agora é meu. Mas ele não destruiu a cultura persa, muito pelo contrário. Adotou roupas, costumes, casou-se com uma persa. Talvez no fundo ele soubesse: a Pérsia não era apenas um império, era uma ideia. E ideias não morrem facilmente. A queda da Pérsia não foi o fim da sua história, mas o início de uma transformação. Mesmo depois de Alexandre e da dominação grega, a cultura persa não desapareceu. Ela se reinventou. Ressurgiu nos impérios Parta e Sassânida, que desafiaram Roma e mantiveram viva a identidade iraniana. Enquanto o Ocidente via o Oriente como um mistério, os persas continuavam escrevendo, construindo, filosofando. Mas então veio o Islã. No século VII, os exércitos árabes invadiram o território persa. A religião zoroastrista foi suprimida. A língua árabe se espalhou. E por um tempo parecia que o espírito da antiga Pérsia seria apagado. Mas não foi. Os persas adotaram o Islã, sim, mas ao seu modo. Perseveraram, transformaram a fé em arte, poesia, ciência.
Escritores como Rumi e Hafez, matemáticos como Khayyam, influenciaram o mundo islâmico e muito além do seu. Séculos depois, enquanto impérios europeus se erguiam com pólvora e colônias, o povo persa seguia carregando o peso de sua herança, oscilando entre glória e submissão. Mudaram reis, mudaram dinastias, até que, em 1935, o nome oficial do país deixou de ser Pérsia, para se tornar Irã, o nome mais ligado à sua origem étnica, a terra dos arianos. Mas nomes não apagam essência. O Irã moderno, com todos os seus conflitos políticos e culturais, ainda é herdeiro de Ciro, Darío, Xerxes. Ainda carrega a alma daquele povo que um dia quis unir o mundo com respeito. Talvez por isso o Irã seja tão temido e fascinante no Ocidente, porque por trás de todas as camadas de política e religião, ainda existe ali um eco de um império que um dia governou o mundo. E a pergunta que fica é: essa alma pode um dia despertar de novo? A queda da Pérsia não foi causada por um exército mais forte, nem por armas superiores. Foi o esquecimento de seus próprios princípios. Ciro começou com liberdade, Darío com organização, mas no fim, o império virou refém da vaidade, da centralização, da desconexão com o povo. E talvez essa seja a lição mais profunda da história persa. O poder absoluto, quando perde o propósito, implode. Não importa quão grande seja o império, se ele se esquecer de sua essência, será consumido por dentro antes mesmo que o inimigo bata à porta. Você consegue ver ecos disso no mundo atual? Nas corporações, nos governos, nos relacionamentos. A história da Pérsia não é só sobre reis e batalhas. É um espelho, uma parábola, um aviso. E há algo quase espiritual nisso tudo. Zaratustra, o profeta persa, falava da eterna luta entre luz e escuridão. Talvez o império tenha caído quando parou de escolher a luz. Hoje, o Irã é um país cercado de polêmicas, tensões e rótulos. Mas por trás das manchetes existe uma história de sabedoria ancestral. De um povo que uma vez governou o mundo com dignidade, arquitetura celestial e um senso de justiça raro. Eles nos deixaram estradas, ideias, leis, conceitos espirituais. E uma pergunta que ecoa através dos séculos: qual é o verdadeiro poder? O que subjuga ou o que liberta? Se essa história te fez refletir, compartilha com alguém, porque histórias como essa merecem ser lembradas, especialmente em tempos onde a empatia e a honra parecem escassas. E aí vai uma provocação. Qual outro império da história você acha que caiu por esquecer quem era? Deixa aí nos comentários. E se tiver sugestões de temas tão profundos e misteriosos quanto esse, vou adorar saber. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.